Se você é vocacionado ao matrimônio, assista esse vídeo até o final. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Aninha Eduarda Messias e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje nós vamos falar sobre a história de São Luís e Santa Zélia. Nós vamos conhecer esse casal especial, os pais de Santa Terezinha. Então já vai deixando o seu like no vídeo e se inscreva no canal se você não for inscrito, certo? Lembra também de compartilhar esse vídeo para todos os seus contatos, para todos os seus amigos, para que todos conheçam a maravilhosa história desse casal. E aí, já se inscreveu? Já deixou o like? Então agora, bora pro vídeo! Nós vamos nos basear no livro Um Casal Especial, Os Pais de Santa Terezinha. Eu li esse livro e foi o primeiro contato que eu tive com a história de São Luís e Santa Zélia. Esse livro é muito bom porque conta toda a história, desde o começo, bem explicadinho, com a linguagem muito boa. Você pode adquirir depois, se quiser conhecer mais, se quiser se aprofundar mais na história deles. Não só esses livros, como tantos e tantos outros que também estão disponíveis, tá certo? Hoje nós vamos fazer um resumo da história deles e falar sobre as partes mais importantes, tá? Mas depois do vídeo, eu sei que você vai ficar curioso e vai querer pesquisar mais. Então vamos lá conhecer a história desse casal. São Luís nasceu na França em 1823 e faleceu em 1894. Ele trabalhava como relojoeiro numa loja de consertar relógios. Santa Zélia também nasceu na França em 1831 e faleceu em 1877. Perceba que Santa Zélia faleceu bem antes de São Luís e nós vamos descobrir, saber o porquê. O que eu esqueci de dizer. Santa Zélia trabalhava em uma loja de bordados, ela era empresária e a loja dela ficava de frente à loja de São Luís Martim. Inclusive, quando eles se casaram, São Luís fechou a loja dele e foi trabalhar com ela, porque a loja dela gerava mais lucro. Um fato muito interessante é que ambos queriam ser religiosos, eles amavam muito a Deus e queriam se entregar totalmente na vida consagrada, né? Então eles procuraram entrar em um convento de Santa Zélia e também São Luís queria entrar e ser frei, mas eles não foram aceitos, porque Deus tinha um propósito muito maior para eles. E a primeira lição que nós podemos tirar dessa história é que Deus tem um propósito para cada um de nós. E muitas vezes o propósito dele não é aquilo que nós pensamos, mas é algo muito maior. Jesus tinha um propósito para São Luís e Santa Zélia, que era o propósito de formar uma família. E quando a gente fala de vocações, todas as vocações têm a sua importância. Não há uma mais especial do que a outra, não. Cada vocação tem a sua importância e Deus nos criou, cada um na sua vocação. E é lá que nós seremos felizes. Então, depois que eles não foram aceitos, eles continuaram a sua vida normalmente até se conhecerem. O livro fala do encontro que eles tiveram na ponte de São Leonardo, quando eles estavam passando pela ponte e trocaram olhares. Inclusive, Santa Zélia relata no livro que naquele momento ela sentiu uma voz que dizia: "Foi este que eu escolhi para você". Mas o livro deixa bem claro que eles já se conheciam e já tinham se visto. Mas foi nesse momento que eles se olharam de uma forma diferente. Isso pode acontecer muito. Às vezes você conhece a pessoa há muito tempo e nunca sentiu nada, mas aí do nada surge um sentimento. Às vezes a pessoa fica procurando: onde é que está meu José, onde é que está minha Maria, onde é que está a pessoa que Deus escolheu para mim. Às vezes ela está lá do seu lado, você só não percebeu ainda, mas na hora certa ela vai aparecer. Então eles finalmente se conheceram e se casaram depois de 3 meses. Pois é, às vezes a gente olha assim e fala: nossa, como foi rápido. O próprio livro fala sobre essa parte e ele diz que a pressa nem sempre é inimiga da perfeição. Com eles deu super certo, né? Então assim, cada casal tem o seu tempo, cada casal tem a sua realidade. E cabe a você decidir de acordo com a sua realidade, sua capacidade, do tempo que você vai passar namorando.
Eles foram 3 meses e deu super certo. Então eles se casaram e tiveram 9 filhos. Infelizmente apenas 5 sobreviveram. Vamos falar agora os nomes de cada um dos filhos, tá bom? Assim que eu achar aqui a marcação que eu fiz. Cadê, meu Deus? Tá aqui. Segue o nome dos filhos do casal. Maria Luísa, Maria Paulina, Maria Leônia, Maria Helena, José Maria, João Batista Maria, Maria Celina, Maria Melânia Teresa e Maria Francisca Teresa, que é Santa Teresinha. Tudo com Maria, né, gente? Todas foram irmãs, entraram para o convento. Então eles viveram uma vida normal, como qualquer família, né, cheia de dificuldades. A prioridade era cuidar das filhas, era dar o melhor para as filhas, à medida do possível, mas principalmente era passar a fé e a espiritualidade para as filhas. E é nesse ponto que nós iremos focar. Vamos falar sobre a espiritualidade de São Luís e Santa Zélia. Nós temos que lembrar que os dois foram santos e todos os seus filhos também. É uma família inteira santa. E como isso é possível? Talvez você olhe e pense, será que eu consigo santificar a minha família? Vamos observar como era a rotina deles no dia a dia, para que você veja que são coisas simples, que nós também podemos fazer. A espiritualidade do casal era resumidamente isso daqui: a oração, a devoção à Virgem Maria, o amor aos pobres e o amor pela igreja. Gente, olha para mim. Isso é um bicho de 7 cabeças? Não, não é tão difícil. São simples coisas, mas que fazem toda a diferença. São Luís e Santa Zélia eram muito devotos e amavam muito a Deus. Amavam a Deus sobre todas as coisas. Eles participavam de missas diárias, sempre se confessavam, sempre rezavam, estavam sempre em comunhão com a igreja e buscando a Deus. E eles passaram isso para as filhas, se reunindo todos para rezar, falando sobre Deus, ensinando sobre Deus, mas principalmente eles passaram isso para as filhas com o exemplo. Quando as filhas viam o quanto os pais eram piedosos, o quanto os pais eram religiosos, o quanto eles rezavam, isso foi o ponto de partida para que elas um dia também se tornassem tão religiosas, tão orantes e tão santas. Foi o exemplo, e é assim que os pais ensinam, é assim que os pais educam, com o exemplo. O exemplo fala muito mais do que todas as palavras. Quando você chega para o seu filho e ensina alguma coisa, é muito provável que ele se esqueça. Principalmente se você falar só uma vez. Geralmente, para ele poder lembrar, tem que falar várias e várias vezes, e tem gente que ainda não escuta. Mas o exemplo, ele fica, porque os filhos tendem, né, a se parecerem com os pais e quererem imitar os pais. E foi isso que aconteceu com esse casal. O exemplo deles santificou a eles e as filhas. Agora vamos chegar numa parte um pouco triste, né? Santa Zélia faleceu em 1877. Ela morreu de câncer. E quando ela estava logo no começo, ela se preocupou muito com a questão das filhas, porque ela pensou que se morresse, quem iria cuidar das filhas? Ela teve essa preocupação e ela sofreu muito com essa angústia durante todo o tempo. Ela teve que passar por isso. Depois que ela morreu, São Luís teve que cuidar das filhas sozinhos, com a ajuda de um tio, que era irmão de Zélia. Toda a família, na verdade, ajudou. E aí, né, gente, tem todo o processo. Aconteceram muitas e muitas coisas enquanto São Luís estava cuidando das meninas, tá? Se você quiser saber, você vai ter que ler o livro. Mas, resumidamente, né, as meninas cresceram e São Luís teve que começar a se despedir das meninas, porque elas começaram a sair de casa. Diferente do que é comum, né, as mulheres elas saem para se casar, elas começaram a sair e ir para o convento. O que foi mais doloroso para São Luís foi se despedir de Santa Teresinha, porque ela foi para o Carmelo com 15 anos. As 4 meninas foram ser religiosas e
teve uma que ficou cuidando de São Luís até a sua morte. Depois que ele morreu, ela também quis ser religiosa. Lembrando que São Luís nunca forçou as meninas a serem religiosas. Não, ele sempre respeitou a liberdade delas. E é como eu disse no começo, todas as vocações têm a sua importância. Cada um de nós temos a nossa vocação. Mas elas se sentiram chamadas e realizadas nessa vocação. E foi por isso que São Luís sempre deu todo apoio e todas quiseram seguir esse caminho. São Luís e Santa Zélia foram um casal como qualquer outro, mas que fizeram a diferença, porque se amaram, porque se sacrificaram, porque colocaram Deus como centro da sua família, como centro da sua relação, porque educaram as suas filhas na fé, porque deram um exemplo. E isso gerou muitos resultados. Todos os casais têm poder e têm força de transformar o mundo e toda a sociedade. Bastam viver em harmonia, dar exemplo aos seus filhos e criá-los bem, educá-los bem, para serem boas pessoas, bons cristãos e bons cidadãos. Que possamos seguir o exemplo desse lindo casal, principalmente se você já for casado, se você já tiver uma família. Lembre-se sempre de colocar Deus como centro. E não se esqueça de pedir a intercessão de São Luís e de Santa Zélia. Então é isso, eu realmente espero que você tenha gostado e que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Depois não esquece de procurar saber mais sobre a história desse casal, tá certo? Você pode descobrir cada detalhe por meio de livros, pode pesquisar na internet também. Cuidado só com o site que você vai pesquisar, tá bom? Não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal, deixa aqui o seu comentário, fala o que é que você achou no vídeo, tá certo? Esse vídeo aqui foi uma sugestão lá do meu Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, é @AniEduardoMessias. Eu coloquei lá uma enquete e vocês me recomendaram para falar sobre histórias de santos. E os santos escolhidos foram esses daqui, tá certo? Então eu tô sempre colocando coisas por lá para interagir com vocês. Não esquece de ir lá e me seguir, tá bom? E compartilha esse vídeo também para todos os seus contatos. Tem muita gente que nunca ouviu falar sobre esse casal, gente. Vamos compartilhar pra geral, certo? Um beijo e até o próximo vídeo. Deus abençoe! Não esquece de clicar aqui do lado e assistir outros vídeos aqui do canal. Tchau, tchau, gente!